A dança ainda era uma coisa que na nossa família sempre falou, não dá dinheiro, isso não é emprego, isso não é trabalho. Até hoje. Isso até hoje. Não é trabalho, não é isso. E aí eu tinha aquele bloqueio na minha cabeça que eu nunca poderia viver de dança. Você pensava, não, eu sou recepcionista, eu sou professora de dança. Eu tenho que estar numa empresa com carteira assinada e os benefícios. Principalmente a carteira assinada e o plano de saúde. Era isso que eu tinha que ter, isso que era importante pra minha vida. E tinha época que eu ganhava mais dinheiro na dança, na aula, do que dentro da empresa. E olha que na época a gente ganhava bem, porque na Petrobras, era a Petrobras na época. Então, mas eu não tinha essa coragem. Tive oportunidade de ir pra fora? Não tinha coragem de largar lá a Petrobras, e eu tava com medo de não dar certo lá fora, quando voltasse, cadê o emprego? Esse medo é foda, né? E aí eu meio que... Eu nunca tive essa coragem, mas aí eu vivi dentro ali do... Aí eu falava que eu tinha um trabalho e um emprego. O emprego era a Petrobras, que era carteira assinada, aquela coisa certinha, e o emprego era a dança. Trabalho. Era o trabalho, desculpa. Caso. Porque era depois do expediente, era aquela coisa mais... E aí foi assim, minha trajetória, e eu continuei indo no Jimmy fazendo os bailinhos. Aí eu comecei a fazer meu aniversário. Aí o aniversário era 100 pessoas, 150, 200, 300. Aí teve um dia que eu falei, Jimmy, não dá mais não. E era academia, era 112 já. Já era grande, salão grande. Só que o ar-condicionado não funcionava, era alguma coisa que tava errado. Aí o Jimmy só me enrolava, porque, gente, Jimmy é enrolão. Amo meu mestre, mas ele era enrolão. Rapidinho, só fala esse lance da empresa, tava pensando aqui. Tu falou do negócio da Petrobras, né, esse negócio da dança. Eu cheguei uma época que eu estagiei na Justiça Federal, né? Eu estagiei na Justiça Federal. E a Gabi estagiava junto comigo, no mesmo prédio. Ela era do, 21º andar, eu era do 1º andar. E os funcionários também ficavam, caraca, tem que montar a turminha. Isso! Que não sei o quê. Só que o meu não era trabalho, era estágio. Então, eu chegava, assim, eu não tinha um horário fixo. Então, tinha dias que eu chegava no centro de manhã, tinha dias que eu chegava de tarde. Então, não tinha como manter uma parada que assim... Mas, cara, eles pediam direto. Eles falavam, monta uma turminha. Só que eu falava, pô... Aí o horário de almoço bombava, cara. Minhas aulas lá bombavam na hora do almoço. E depois do expediente até umas 7, 8 horas no máximo. Porque sendo da cidade, depois das 7 morria, né? Aí era essa minha rotina. Saía do trabalho... Chegava de manhã, almoço, dava aula. Voltava, saía do trabalho, dava aula. Era a minha rotina. E essa parada que tu falou de, tipo, ter o medo de largar, né? A rotina ali. Isso daí aconteceu comigo. Não... Eu já dançava na época, mas não foi nem por causa da dança que eu parei, assim... Porque, assim, quando eu comecei a faculdade... Eu nunca tive na mente, né, pra quem não sabe, eu sou formado em Direito, né? Sim. Mas quando eu comecei a faculdade, eu tinha na minha mente em ser delegado. Eu queria ser delegado. Delegado, que o meu avô, ele era da Polícia Federal. Então eu falei, não, pô, eu quero ser delegado da Polícia Federal, não sei o quê, eu achava legal aquilo, né? Aí um amigo meu na faculdade, ele perguntou, Michel... o que você quer ser? O que você vai querer ser? Não, vou ser delegado, eu quero viajar o mundo, quero ter muito dinheiro. E ele falou, mano, você vai ser funcionário público. Você não vai viajar o mundo assim, não. Vai viajar o mundo uma vez no ano. Vai ter um salário o resto da vida. Uma vez no ano ali, não sei o quê. Aí eu comecei a verificar a vida da minha avó e a vida do meu avô. Porque a minha avó era advogada. E o meu avô era servidor público. E eu via que realmente a minha avó ganhava mais dinheiro do que o meu avô. Entendeu? Tinha vezes que era um pouco mais, tinha vezes que era um pouco menos, mas assim, ganhava, tinha aquela rebolada, né? Saiu ação tal. Sim. Tu estoura naquilo ali. Então eu comecei a raciocinar aquilo ali. Eu já estava no começo da faculdade. Aí eu comecei a ver, eu falei, cara, realmente. Então, aí minha cabeça começou a mudar de não querer trabalhar mais como funcionário público. Aí eu falei, não, quero ser advogado. Aí eu comecei a gostar de tributário, que tributário é uma área que dá bastante dinheiro, né? Eu falei, não, pô, porque eu vou ser tributário. E eu gostava ali, né, do lance do tributário e tudo mais. E aquilo foi saindo da minha vida. Tipo, eu não queria mais trabalhar pra ninguém. Eu falei, não, porque minha avó não trabalha pra ninguém.
Minha avó trabalha para ela mesma. Então, isso já foi modificando minha cabeça. E eu já dava aula de dança quando eu estava no meio da faculdade, eu já dava aula de dança. E aconteceu justamente o que você acabou de falar para mim. Eu ganhava mais dinheiro na dança do que no estágio. Mas a nossa coragem para largar o estágio, E que assim, é o certinho, que a sociedade acha o certo, que é o que tem que seguir. E, pô, cara, eu estagiava num órgão federal, Justiça Federal, meu irmão. Não era um órgão já ia ser qualquer. puxado. Não era um órgão qualquer. Não era pouca coisa. Sim. Aí, tipo, era uma turma aqui no Valqueire, Vila Valqueire, que, cara, eu tinha, acho que quase 30 alunos. Era só eu, quase 30, acho que tinha mais de 30 alunos. E, cara, eu ganhava um dinheiro maneiro. Eu acho que eu ganhava uma média ali de quase R$2.000, e no estágio eu ganhava, assim, 1.100. Então aquilo ali foi me fazendo o quê? Eu falei, caraca, não, é isso aí, não quero trabalhar pros outros. Pô, dá pra ganhar dinheiro com a dança e tudo mais. Então ali eu comecei eu mesmo comecei a largar. Eu falei, cara, quer saber? Não quero mais isso aqui, não quero divulgar e tudo mais. Porque o que acontece? É aquilo, é o que a sociedade te impõe e principalmente o que a família te impõe, né? Eu era muito ligada nisso. Então minha mãe sempre criou os filhos dela nessa ordem. Nasceu, estudou, se formou, trabalhou, casou, teve filho, sabe? Minha mãe sempre criou todos os filhos assim. Aí o meu caminho foi diferente, mas ela sempre cobrou da mesma forma. Então quando eu entrei na dança, cara, tinha uma época que eu queria só ficar na academia, velho. Tu já passou essa fase? Né? Já. Fase de bolsista, quando não tem nada pra fazer, mas tu tá... Todo bolsista passou por isso. Porque, tipo assim, quando eu comecei quando eu comecei do SEDAC, era o período da faculdade que não tinha aula à noite ainda. Eu só tinha aula de manhã. Então, às vezes, eu não tinha estágio ainda, era um dos primeiros períodos. Eu chegava no SEDAC 5 horas, saía de lá 10h30 da noite, 11 horas. Tu ainda começou mais velho já. Eu já tinha, 13 anos, 12 anos. Pô. 14 anos. Quando eu comecei a dançar, eu tava na faculdade. Tava na escola, e saía da escola, aí dei azar que o ginásio da minha escola era só à noite. Aí aquilo ali também me fez um mal, porque antes, mas aí eu não tinha o que fazer, chegava na academia meio-dia, ficava lá, sem fazer nada. Ficava conversando com o Jimmy, ficava vendo o Jimmy dando aula, fazendo... Sabe, todo bolsista tem isso, fica tem um... Tem aquele lá... Bolsista que não fica impregnado dentro da academia não é bolsista, cara. Não é bolsista. Não tem nada fazendo pra papel fazer, direito. mas quer ficar ali dentro daquele lugar, né? Então, não é isso. Tu já passou por isso? Cara, eu passei, super passei. Mas não tinha nada pra fazer na academia fechada, o cara limpando pra aula à noite, a gente tava lá assim. Cara, pior que assim mesmo. Botava música pra ficar treinando, mas sempre tem isso. E aí, minha mãe ficava bolada, né, cara? Ficava puta da vida. Aí quando eu comecei a trabalhar, aí eu comecei a ter mais essa visão de, não, peraí. Porque aí eu comecei a ganhar meu dinheiro, comecei a ganhar meu salário, comecei a ser mais independente. Aí começou, mas ela assim mesmo ainda botava na minha cabeça, não, carteira assinada, salário fixo. Porque a dança, a gente também sempre teve a cultura de a dança não é... Porque a dança é uma classe que... A dança de salão, principalmente aqui, né? É uma classe que nunca foi tão valorizada, muito valorizada. Então você não conseguia uma carteira assinada, você não conseguia um salário fixo, você não conseguia... Não conseguia nenhum benefício, nenhuma... Não é nem benefício, mas nenhum conforto para você... Quem ficava confortável era o dono de academia, pô. Eram os caras donos, os donos, os empresários donos de academia. Mas você, como um grande professor, você tinha que ter, sei lá, uma turma. Então, entendeu? Então eu não peguei essa fase de turma, já te dou uma turma cheiona e você vai ganhar não sei quanto, não. Teve que vir galgando ali. E até hoje, assim, eu acho que as academias de dança você ganha por aluno. Então, e tem uma rotação enorme. Então, tem época do ano que vai lá embaixo. Você trabalha de março a novembro, porque de janeiro a fevereiro a galera não volta pra academia. Verão, depois do carnaval. Férias, não sei se o carnaval cair em março, ferrou. Você começa exatamente. Novembro a galera já começa a abandonar. Dezembro só pensar em ensaiar pra festa de fim de ano. Aí já não paga mais academia, então... Aí você não tem aquela fidelidade, igual a academia de malhar, que você... tem que ficar mesmo não indo. Então a gente não tinha o certo. Entendeu?
O professor, sem ser o dono, você não tinha. Você dependia de aluno. Aí, rotação, um mês a aula tá lotada, outro mês a aula. Então, você não tinha o certo. Nem aquele mínimo. Então, era uma insegurança enorme. Eu passei por essa linhagem, sabe? Uhum. Então, eu não tinha essa coragem. Aí, nessa época, mesmo na época que eu tava ganhando mais na dança do que no Petrobras, no Petrobras, a gente não tinha carteira. Aí eu ficava assim, caraca, eu vou perder minha carteira, não vou assinar a carteira. Caraca, meu plano de saúde, se eu passar mal, se der ruim, como é que eu vou fazer? Então tu fica com aquilo na minha cabeça, tu cria um bloqueio. E pra tu ter uma ideia, eu fui ter coragem de viver de dança um pouco antes da pandemia. Olha só. Tu ainda trabalhava de carteira assinada? Trabalhava ainda, carteira assinada, antes da pandemia. Fui parar de trabalhar foi quando? 2020? Pandemia 2020. Parei meu último trabalho em 2019, dezembro de 2019. Entendeu? Não sabia não, pra mim tu já... Porque até ali eu sempre tive um trabalho, carteira assinada e a dança, cara. Trabalho, carteira assinada e a dança. Porque eu tinha esse bloqueio na minha cabeça. Aonde foi que eu tive a coragem de falar assim, não, eu vou viver daquilo que eu amo. Daquele dom que Deus me deu. Foi quando eu saí pirada do meu último trabalho. Pirada, tipo... Tava fazendo o quê? Eu trabalhava no TRT. E eu era supervisora de um setor de produção lá. Cara, era uma pressão, era uma parada louca. E órgão público, né? E eu pensava muito, eu reparei muito que é a famosa política, mano. Tu tem que andar na linha dos caras. Se tu não andar na linha dos caras, tu não... E aí eu entrei de uma forma, tava saindo de outra. Porque eu entrei de uma forma sendo marionete, e aí daqui a pouco a gente tava vendo que o negócio não tava batendo, aí eu saí aí tem uma hora que... Mas a pressão é a mesma na tua cabeça. Entendeu? Complicado, ainda mais um órgão como o TRT, cara. E aí eu saí de lá pirado, falei, cara, saí de lá pancada. Porque às vezes não vale a pena, né? Tu só percebe que não vale a pena quando tu... Aí onde que eu adquiri, eu acho que foi através desse meu estresse, foi que hoje eu tenho endometriose. E aí foi aonde que instalou e meu corpo já não tá aguentando, começou a ter coisa no meu corpo, de dor. Caraca. Sabe, minha cabeça, tipo, de não dormir, de ficar pirada. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Aí como eu era supervisora, eu ganhava um dinheirinho, aí eu fui mandada embora, recebendo todos os direitos, aí eu acabei saindo com um dinheirinho legal, foi 2 anos de contrato. Então eu acabei saindo com um dinheiro maneiro. Aí eu falei assim, cara, então eu vou fazer o seguinte, vou dar um tempinho, vou respirar. Cara, eu vou viver daquilo que eu amo.